Olá, queridos e queridas, abençoados e abençoadas do meu canal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da nossa série de Salmos. No vídeo de hoje nós iremos estudar o Salmo 137. São aí 137 dias estudando a palavra de Deus, estudando os Salmos. Vamos orar a Deus pedindo a sua bênção e o seu auxílio. Eterno de Israel, te louvamos e te exaltamos, te damos graça por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Nós suplicamos a tua ajuda, o teu auxílio, no bom entendimento da tua palavra. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa aí o teu like, tá? Ativa o sininho, compartilha e deixa também teu comentário. Se você está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo à casa, seja bem-vindo à família. Venha fazer parte dessa família abençoada. Se você já é de casa, seja bem-vindo a mais um vídeo. E vamos lá, Salmo 137. Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar, com saudade de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise minha mão direita, pegue-se minha língua ao céu da boca, se não me recordar de ti, se não elevar Jerusalém acima das minhas maiores alegrias. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, daquele dia em que Jerusalém foi destruída, como gritavam: desnudai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, devastadora, bem-aventurado aquele que te der a paga de tudo quanto nos fizeste. Feliz aquele que agarrar os teus descendentes e os despedaçar contra a rocha. O Salmo 137, queridos e queridas, deixa bem claro aqui que está falando de um outro período de cativeiro que Israel passou. Até aqui, nós percebemos que a gente viu os salmistas falando muito do cativeiro do Egito, vocês lembram? Então, até aqui, até o Salmo 136, inclusive no 136, a gente viu o salmista falando sobre o cativeiro do Egito que Israel passou. E aí aproximadamente mais de 400 anos, foram várias gerações, né? Muitos ali nasceram e morreram escravos do Egito e do faraó. Mas no 137 a gente já vai ver o salmista trazendo um outro cativeiro que Israel passou, que foi o cativeiro da Babilônia. O rei Nabucodonosor, um rei terrível, uma nação furiosa, destemida, que tinha coragem de fazer as piores aberrações que você possa imaginar contra o ser humano. E aí a Bíblia diz que esse rei Nabucodonosor, ele sitia, ele cerca a região de Jerusalém e ele toma posse ali, ele vence a guerra e leva o povo cativo para a Babilônia. E aí o texto vai nos narrar que o povo de Israel, o povo de Deus, estava ali triste, lamentando aquele estado, aquela situação. E aí eles declaram no texto que eles se sentam aos rios da Babilônia, ou seja, na margem do rio, e começam a chorar com saudade da sua terra. Começam a chorar com saudade de Sião. E aí eles vão mostrar que eles estão em um estado terrível. Eles estão em um estado que não conseguem louvar a Deus, que não conseguem adorar a Deus. E quantas vezes, queridos e queridas, nós precisamos ser sinceros. A gente, muitas das vezes, ensinamos às pessoas que elas devem adorar no meio da prova, que elas devem louvar no meio das dificuldades. Mas nós precisamos ser bem sinceros aqui nessa manhã, nesse momento, esse horário que você me assiste. Nós precisamos ser bem sinceros que nem sempre é fácil louvar a Deus no meio de uma dificuldade, que nem sempre é fácil louvar a Deus no meio de uma provação. Por mais que conheçamos a palavra de Deus, por mais que a gente venha saber que o que Deus se agrada é de que a gente não venha reclamar, não venha murmurar, mas
tem uma coisa que eu vejo que Deus não fica tão triste com a gente. Deus não se agrada quando a gente murmura, quando a gente duvida do seu poder, do que Ele pode fazer. Mas Deus, Ele entende quando a gente se entristece por uma situação. Eu me recordo agora, de quando Jesus está ali em uma região e mandam avisar Jesus que Lázaro, o seu amigo, ele está praticamente a perecer. Ele está tão doente que as suas irmãs mandam um recado para Jesus para que ele venha logo, porque o seu irmão vai morrer. E aí a Bíblia diz que Jesus demora um pouco de tempo, e aquilo ali tudo foi proposital, é claro. E quando Jesus vem, Lázaro já está morto. E aí a Marta, né, irmã de Lázaro, vem e ela conversa com Jesus aqui cara a cara, sem esboçar nenhuma reação, mas de maior tristeza. E aí Marta volta e Maria vem, a irmã de Lázaro, e a Bíblia diz que Maria, ela não faz igual Marta. Maria não fica cara a cara com Jesus. Maria, ela se dobra diante dos pés de Jesus e ela começa a chorar. E ela começa a dizer para Jesus a mesma coisa que Marta disse, porém ela diz para Jesus chorando. E aí, queridos e queridas, nós vamos ver aqui uma situação bem diferente. A Bíblia vai dizer que Jesus, a Bíblia diz que o seu íntimo se comove. Perceba, eu estou falando que Deus não se agrada de que a gente venha murmurar em uma situação difícil. Deus não se agrada de que a gente venha questionar em uma situação difícil. Porque o questionar e murmurar a Deus é duvidar do seu poder. É duvidar de que aquela situação pode ser resolvida. Mas chorar por causa de uma situação difícil, somos seres humanos, queridos e queridas. Deus entende as nossas lágrimas e, na verdade, a Bíblia diz que Ele conhece o idioma das lágrimas. Quando nós, por exemplo, passamos por uma situação de que estamos numa situação tão difícil que quando a gente vai falar com Deus, a gente não consegue falar. Você já passou por isso? De que a gente não consegue falar, mas a gente só chora. E aí a Bíblia vai dizer que Deus, ele consegue entender aquela oração, ele consegue decifrar a linguagem das lágrimas. E aí a Bíblia diz que Maria, ela chora. E quando ela chora, o texto vai dizer que Jesus se comove e Jesus chora também. Olha que coisa linda, Jesus chora, mesmo sabendo que em poucos minutos ele ia trazer Lázaro de volta. Mas ele chorou por causa da situação da sua serva. E aí, isso eu aplico para mim, para você. Deus, ele com certeza, ele se move quando nós estamos nessa situação. Não quando murmuramos ou reclamamos, mas quando nós mostramos o nosso estado de humanidade, chorando diante de uma situação. E aí, a mesma coisa estava acontecendo com esse povo do Salmo 137. Eles estavam numa terra distante, longe da sua casa, longe da sua família, e ainda pior ainda, era que eles sabiam que a sua terra estava totalmente destruída, que a sua cidade estava totalmente devastada. E aí eles pegam as harpas, que eram instrumentos, como se fosse uma espécie de violão de hoje, mas a harpa ela tem um formato diferente. Eu acho que vocês conhecem, evidentemente. E aí eles pegavam as suas harpas e penduravam nos salgueiros, ou seja, nas árvores que haviam naquela região, ali à beira do rio da Babilônia. E os inimigos de Israel, os inimigos daquele povo, começaram era uma espécie, na verdade, de chacota, de dizer, cantem alguma coisa aí pra gente, eu consigo até ver a ironia desses homens pedindo para aquele povo que estava triste, chorando, porque estava longe da sua terra, porque estava longe da sua parentela, pedindo para eles cantarem. Louvem aí, louvem alguma canção da terra de vocês. Olha aí eles pegando a ferida que estava aberta e passando assim a mão com força para doer ainda mais. E aí, no texto, eles vão dizer, no versículo 4, como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? E aí ele começa a falar o que eu acho incrível aqui. Versículo 5 ele vai dizer, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise a minha mão direita. Ora, querido, nós estamos falando aqui de homens também que eram acostumados na guerra, na batalha, e que a mão direita geralmente é a mão da espada. Então, ele está falando que a minha mão direita paralise, que a minha língua se apegue
ao céu da boca. E se tinha uma coisa que esse povo sabia fazer, era adorar. Então, se a língua se apega ao céu da boca, não tem mais adoração. E ele está falando tudo isso pelo fato de não se esquecer das suas origens, não se esquecer da sua terra. E aí, a Bíblia vai dizer que eles estão nesse estado de tristeza, eles estão nesse estado de total lamentação. Como eu disse, eles não estão murmurando, eles não estão reclamando, eles estão chorando, eles estão sentindo. E Deus não tem nada contra esse tipo de postura. Deus tem algo contra aquele que murmura. Se ele estivesse aqui nesse texto escrevendo, se o salmista tivesse escrito: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus, o Senhor nos abandonou? Aí Deus não se agradaria. Mas, porém, eles estão apenas chorando, sentindo saudade da sua terra. E aí eu convido vocês agora, nós estamos no 137, tá? E aí vocês estão entendendo o 137, amém? Então eu convido você agora, olha que lindo. O Salmo 137 vai mostrar que o povo de Deus estava na Babilônia, certo? E estava ali chorando, estava sofrendo. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia aí no Salmo 126. Volta aí, dá uma ré aí e volta para o 126. Olha que coisa linda. No 126, o salmista vai escrever, olha que lindo: quando o Senhor trouxe novamente a restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por este povo. Olha que lindo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo estamos felizes. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto do Negueb. Os que em lágrimas, olha isso, os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando, enquanto lança a semente, retornará entoando louvores, trazendo os seus feixes. O Salmo 126 é o complemento do 137. No 137 a gente vê o povo triste. No 126 a gente vê o povo falando de restauração, de que o Senhor trouxe de novo o seu povo de volta à sua terra. E aí eu quero encerrar o estudo de hoje lançando uma palavra profética sobre a sua vida. Eu quero profetizar que o que hoje te faz chorar, oh, que coisa maravilhosa. Eu quero profetizar que o que hoje te faz chorar ainda te dará motivo de louvar a Deus, de exaltar o nome do Senhor. A lágrima que corre do teu rosto hoje se transformará em louvor na tua boca, se transformará em motivo para adorar e exaltar o nome do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos vocês que estiveram comigo até agora. Eu te convido a orar, agora orarmos a Deus agradecendo por mais esse momento. Eterno de Israel, Deus que restaura, Deus que restitui, Deus que transforma a lágrima, o pranto em louvor e alegria. Nós te rendemos graça e louvor neste momento. Muito obrigado por mais um estudo. Eu te entrego todos aqueles que me assistem agora. Que o Senhor os abençoe e os guarde de todo o mal. Pai, eu te entrego Jerusalém, eu te entrego Israel, teu povo, a tua nação, eu te entrego a tua terra amada, escolhida. Tanta terra em todo o planeta Terra o Senhor escolheu aquela faixa de terra para construir a tua habitação, para fazer a história do teu povo. Eu te peço a tua bênção sobre aquele lugar. Assim, Pai, que a bênção de Sião também repouse sobre a nossa vida. Assim, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Você diz amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.